Olá a todos, bem-vindo a mais um Conversa de Mercado com a Brain. E hoje nós temos uma presença, é um grande arquiteto brasileiro, responsável por participar de vários projetos ao redor do mundo, Edson Yabiko. Hoje lidera, é co-líder do projeto Urban Airport. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse e outros projetos ao longo desta próxima 1 hora de conversa. Bem-vindo, Edson, tudo bem? Olá, Fábio. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Edson, antes de nós entrarmos na tua visão sobre a arquitetura, na tua visão sobre como a arquitetura muda as cidades, como ela muda o estilo de vida das pessoas, eu gostaria que você contasse aqui, para todo mundo que está nos vendo, um pouquinho quem é o Edson, um pouquinho da história de vida do Edson, né? Como é que ele saiu do norte do Paraná para ir para fora, nunca mais voltou, onde já trabalhou, algum projeto eventualmente icônico, que até possamos colocar imagens aqui na tela para o pessoal ver enquanto conversamos. Conta um pouquinho de você. Bom, Fábio, o Edson, ele é o caçula da família, temporão, né? E talvez graças a isso eu tive a oportunidade de seguir, né, acompanhar o trabalho dos meus irmãos. E o meu irmão mais velho, em particular, o Wilson, ele é um engenheiro civil de Maringá, e na época que eu era criança ele já havia formado uma empresa chamada Design Empreendimentos. E ele fazia projetos de arquitetura naquela época. E ele me convidava, ou não, né? Eu ia, né? Todas as férias, Você né? Eu se ia, convidava. me convidava talvez para ir no escritório, e eu acabei sentando na prancheta. Ele me ensinava a desenhar até perspectivas em 3D, né? Tudo feito à mão. E isso me inspirou muito. Então, graças ao Wilson, dar essa inspiração, esse pontapé inicial, vamos dizer assim, eu estudei arquitetura em Curitiba, na Federal, e ao fim do curso eu me mudei ao Japão para trabalhar numa construtora. Eu aceitei um convite, né? Era um trabalho de um ano, e a ideia seria retornar ao Brasil depois desse ano. Então, colocando em perspectiva, na época, em 89, era o pico do boom econômico japonês. Japonês, aham. O Foi bubble, antes da né? quebra da bolsa japonesa, né? Um pouco antes. Foi um pouquinho antes do bubble, né? Explodir, da bolha explodir. Então, eu tive essa oportunidade de estar numa obra japonesa. Apesar de não falar japonês, nem inglês naquela época, eles me aceitaram, me convidaram, e eu fui aprendendo a linguagem e a maneira de trabalhar em paralelo. Então, eu tive a oportunidade, né, de acompanhar uma obra, ajudar na coordenação, né, da obra em si. A minha função era desenhar, resumir, né, os desenhos de todas as arquiteturas, engenharias, em um desenho somente de forma, de concreto. Entregar para o pessoal que construiria e seguir, averiguar na obra, né, se estava inspecionando, né, se estava sendo feito corretamente. Então, isso aí me deu uma experiência, né, de construção japonesa. E depois disso, eu me ingressei na construtora em si, que era a Obayashi Corporation, uma das 5 maiores, né, do Japão. E de lá, tive o contato com a Foster & Partners, que estava projetando, né, e seguindo uma obra no Japão, construída pela Obayashi. Então, a primeira obra minha foi uma residência, né, de aço na beira com vista, né, para o mar. E isso, Uma ao fim casa? era uma Era uma residência. residência, uma casa? Uma casa de alto padrão, assim? Isso, era um guest house e uma main house e a guest house, né, para um cliente muito importante. Depois eu conto mais a história, mas esse cliente, com ele nós fizemos mais de 10 projetos, a maioria deles construídas, né. Eu tive a oportunidade de seguir juntamente com ele em todos, a maioria dos projetos, com a Foster. Então, ao fim desta obra, né, com a Obayashi, dessa residência, eu ingressei na Foster & Partners no Japão, e de lá, alguns anos A mais tarde, eu Foster tinha um mudei para cá. escritório em Tóquio.
Isso, a Foster tinha um escritório em Tóquio, que foi fechada em 97, devido à crise econômica, né, japonesa. E eu tive então a sorte de retornar ou mudar, né, para Londres e trabalhar juntamente com eles no escritório principal. Então, pela Foster, no Japão, você ficou na Foster cerca de 8 anos, né? Foram 5 anos no Japão e depois 20 anos aqui na Inglaterra. Na Inglaterra. Deixa eu entender, fazer uma brincadeira. Você estava lá na época, que eu não sei se é verdade, mas eu lembro que o pessoal falava da bolha japonesa, que o palácio do imperador em Tóquio valia mais do que Manhattan inteira. Tamanho era o aumento do valor dos imóveis no Japão, né? Aquilo que a gente fala hoje da bolha chinesa, Evergreen, etc., a bolha japonesa era algo surpreendente, né? O mercado imobiliário realmente no Japão pulsava numa velocidade intensa, né? Era uma experiência totalmente impensável, né? Mas eu também era muito jovem na época, eu não entendia o que estava acontecendo. Para mim tudo era novo. Para mim era o Japão normal, né? Porque aos 24 anos eu fui para lá, nesse boom econômico. Então, para mim, aquilo era o Japão, aquilo era o normal. E foi muito triste ver depois que não era o normal e ver pessoas com as dívidas, não? Porque, de repente, o valor dos imóveis caíram e a dívida bancária continuava a mesma, né? Então, como fazer para sobreviver nisso daí? E essa deflação, uma palavra que eu aprendi lá, né? Porque no Brasil a inflação era o monstro. No Japão, o problema virou a deflação, que parecia que era pior do que a inflação, né? E isso eu vi também mais tarde no Oriente Médio, né? Eu trabalhei em Dubai, Abu Dhabi, e depois a crise de 2008 também é a mesma coisa acontecendo lá, né? Então, No Japão, tem algum detalhe? Você comentou então que você ficou lá 5 anos na Foster, dos 10 anos quase que você passou no Japão, depois você ficou mais 20 anos aí na Foster, em Londres. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho como é que você vê as diferenças da arquitetura. Eu quero focar primeiro da arquitetura dos edifícios, né? Entre essas culturas, mas eu gostaria que você posicionasse o que é a Foster Partners para o pessoal aqui, porque estamos falando para o Brasil, talvez eles não entendam a importância desse escritório, né? Bom, a Foster Partners é um dos escritórios mais conhecidos no mundo da arquitetura, né? Ela emprega hoje, eu acho, 1.400 pessoas, das quais 1.000 pessoas são arquitetos. A sede em Londres, e ela é responsável por obras, né, tipo Hong Kong Shanghai Bank de Hong Kong. Foi a obra que impulsionou o escritório no mundo internacional. A sede do Reichstag, do governo alemão, em Berlim. E do Gherkin, né, do Pepino, daqui de Londres. Então, são obras que algumas delas viram ícones, fazem né? parte de uma Landmarks, cultura, ícones. né? Vai no selo de um país ou na cédula do dinheiro de um país, né? Então, essa é a Foster. Você ficou 25 anos lá, Sim. no Japão, né? É diferente trabalhar no mesmo escritório, Depois a gente vai comparar com o Brasil. Mas no Japão e na Europa, ou você fez obras ao redor do mundo, e aí você pode até exemplificar. Você falou de Dubai, por exemplo. Você pode comentar um pouquinho a visão da arquitetura para essas diferentes culturas? Sim. Então, a Foster era complementando, né, um escritório, vamos dizer assim, multinacional, com a sede em Londres e toda a criação concentrada aqui em Londres. Então, há alguns escritórios também na mesma escala, ou até maior, internacionais, que são totalmente descentralizados. Então, cada país ou cada cidade tem
a possibilidade, ou como é que fala, a permissão, oportunidade de desenhar independentemente do head office. A Foster tomou uma decisão de, não, a concentração da criação é aqui em Londres, e todos os outros escritórios são mais para entregar a obra. Então, abre-se um escritório no Japão quando tem obras, acaba a obra, se não tiver mais trabalho, volta ao mothership. E, então, essa é a maneira com que eles trabalham. E, consequentemente, quem trabalha lá tem uma oportunidade imensa de fazer projetos no mundo inteiro. Então, eu particularmente comecei, né, no Japão, mas eu fiz projetos em Singapura, Shanghai, Dubai, Abu Dhabi, Oman, no Oriente Médio, alguns na Austrália e na Europa, e também na América do Sul, no Brasil, e alguma coisa nos Estados Unidos. Então, os projetos são feitos pensando no local, né? Apesar de ser uma estrutura de arquitetura mundial, vamos dizer assim, então nós balanceamos isso daí com o pensamento local. Então, é importantíssimo na cabeça, né, de um arquiteto de Foster entender a cultura local para desenhar para o local. E não somente trazer uma arquitetura internacional e injetar, forçar, né, dentro dessa localidade. Então, é sempre aquela mistura entre o local e o internacional que gera alguma coisa interessante, né? Não é algo totalmente local, nem totalmente alienígena, vamos dizer assim. É uma mistura que traz coisas boas dos dois lados. E como se dá o processo de aculturamento? Aculturamento no sentido, né, de ir para essa outra localidade, essa outra cultura e tentar absorver. Como que é feito isso para que não seja nem alienígena e nem o local? Sim. Logicamente, tem toda a pesquisa, né, que a equipe de arquitetura faz, tem as viagens, as entrevistas com os clientes, mas também, principalmente, com o trabalho sempre com o arquiteto local. Então, a Foster sempre trabalha com arquitetos locais que dão apoio, tanto na parte principalmente na parte cultural, mas também na parte de aprovações, né, das legislações locais, né? Então, essa combinação é algo chave, né, para o sucesso de um projeto. O que você pode contar um ou dois casos, ou três, enfim, que você tenha participado, que foram casos mais icônicos, que de alguma maneira marcaram, te deram uma visão diferente de mundo, ou que teve um desafio diferente? Um projeto, talvez, que eu gosto muito, chama-se Mazda Institute. É situado em Abu Dhabi, na cidade de Abu Dhabi, e nos Emirados Árabes, onde o cliente iniciou a ideia como uma cidade zero carbono, zero lixo, em um terreno próximo ao aeroporto internacional de Abu Dhabi. Então, a equipe de Masterplan, né, devido à demanda do cliente, né, nós fizemos o Masterplan e o projeto do Mazda Institute, que eu trabalhei, e nós fizemos isso em paralelo. Então, a interação entre o planejamento urbano e a edificação foi totalmente feita em conjunto. Então, esse edifício, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa enorme da arquitetura árabe, né, da arquitetura local, mesmo sabendo que é uma cultura relativamente jovem, né, em relação a edificações. Mas indo a fundo, dá para ver, por exemplo, que eles, nas residências, por exemplo, né, eles tinham uma torre de vento que capta o ar lá de cima, e eles colocavam dentro dessa torre um bowl, né, uma jarra de água, e o vento, que é o ar, né, mais quente, ele se resfria nessa água devido à evaporação. Ele entra na sala, circula e sai pelo outro lado. Então, é um ar-condicionado sem gastar energia, totalmente natural. Então, coisas assim a gente empresta
e colocamos, então, na arquitetura contemporânea, de uma maneira nova, mas utilizando o mesmo princípio. Um outro aspecto, por exemplo, as fachadas de uma parte dessa edificação foram feitas com GRC, que GRC é Glass Reinforced Concrete. Então, é como se fala, uma tecnologia de construção totalmente banal no país deles, né? Qualquer lugar que você vê tem GRC. Sim. Mas nós fizemos de um desenho que tem um desenho meio fractal, né? Associando a cultura local da Muxurabia, né, com a arte daquele pattern, né, fractal. Uhum. Que é bem típico da cultura árabe. Uhum. Isso. E fizemos de uma maneira contemporânea, trabalhando juntamente com um artista francês especialista nisso daí. Então, a ideia de trazer consultores, né, especialistas para fazer cada parte do projeto e auxiliar os arquitetos. E esse GRC, nós usamos a areia local. Então, é um produto de fachada que já está sujo. Então, lá tem bastante tempestade de areia e você não precisa limpar, porque ele já vem sujo, vamos dizer assim, sujo. Né? Então, pensando até na parte de manutenção, né? Redução de energia, redução de custos, né? Melhoria da operação. Ou seja, não adiantaria fazer algo que, em tese, é para ser sustentável, se tivesse que pensar em algo que, no meio do deserto, a manutenção fosse custosa, no sentido de utilização de recursos, né? Sim, e essa Muxurabia, ela está lá fora, filtrando a luz solar, que é abundante. Então, dá uma qualidade visual, dá aquela, como é que fala, a prioridade, né, para a individualidade ou privacidade, né, dos apartamentos. É um produto local, todo mundo sabe fazer isso daí lá. Então, a utilização de pensamentos locais e internacionais, essa mistura que eu achei muito interessante nesse projeto. E no final, o que conta, né, além do conforto das pessoas, é a quantidade de CO2 emitida durante a construção e após a construção. Uhum. Então, esse é o projeto de Mazda que eu sugiro, sim, uma visita, né? Nesse projeto, por exemplo, um dos desafios foi que nós propusemos ao cliente a ideia de não precisar andar de carro na cidade. Então, é um carro elétrico, é uma cidade desenhada para pessoas, o carro é secundário. Virou case no mundo, né? Porque foi a primeira cidade pensada para ser sem carros, né? Sim, acredito que sim, construída pelo menos, né? Então, ela não está completa, mas está em andamento, né? E a ideia, sim, é deixar o carro de lado, utilizar esse PRT, que é o Personal Rapid Transport. E uma coisa que eu sempre falava, né, quando que foi a última vez em nosso edifício, né, se a gente mora numa torre, quando foi a última vez que nós desejamos ter um elevador próprio? Eu sei que existe, mas geralmente a gente não quer comprar um elevador, porque a gente sabe que você compartilha ele pronto, né? E a cidade de Mazda era assim, né? Então não precisa ter carro, você compartilha o carro que existe, ele é elétrico. Então é uma maneira de reduzir, né, a pegada de carbono de cada pessoa que utiliza. Como é que estão? Porque eu li depois, quando a cidade já estava ficando pronta e já estavam começando a utilizar, alguns desafios na usabilidade dela pelos moradores e visitantes, pela questão do sol, né? Ruas muito largas também, passeios largos e o excesso de sol, a distância da onde também estão porque, afinal, quando não tem tanta gente ainda, a cidade, por mais que apareça compacta, não é tão compacta. Você chegou a ver depois como é que ela estava pronta? Não o instituto em si, né? Porque daí é um prédio, uma sede de cultura, mas a cidade em si? O edifício da universidade já é parte da cidade, então é uma universidade aberta, é um campus aberto. Então, as ruas de Mazda eram projetadas para ser 6 metros de largura, né, 4 pavimentos. Então, tem uma proporção boa que dá o sombreamento, né, porque o carro não está misturado.
Quando você mistura o carro, aí esses 6 metros já não funcionam mais, né? Tem que ter uma calha muito maior. E aí vem o problema do sol. E como lá não chove, não tem como plantar árvore, né? Sem gastar muita água. Então, tudo gera em relação, tudo inicia com a decisão, coloca o carro ou não. Então, pelo menos na primeira fase de construção que eu trabalhei, as ruas eram de 6 metros, né, sem carros. Bem mais Carro compacto. Na segunda fase, eu acredito que eles trouxeram o carro, né, porque o PRT não reduziu o preço, né, vamos dizer assim, era para ser construído em 10 anos. A demanda iria abaixar o preço do PRT, mas isso não ocorreu. Então, no momento, eu acredito que sim, algumas ruas têm o carro e, logicamente, né, com isso vem o sol. Além de ter o calor do carro, a emissão do carro, tem o calor do sol. Então, tem-se que investir mais no sombreamento. A Foster, né, ficou muito mais conhecida por projetos de edifícios, como você trabalhou muito em projetos de edifícios. Quais as diferenças e semelhanças que se pensa um edifício, a construção de um edifício que você vivenciou aí em Londres, ou a partir de Londres, né? Digamos assim, que você fez em diferentes cidades, e você também trabalhou no Brasil, e até hoje trabalha no Brasil, né? Até hoje tem projetos aqui no Brasil, tem construções neste momento aqui. O que a gente, como pensamento de arquitetura, de como pensar um projeto, tem de igual e de diferente para quem vive um dia a dia num grande escritório como a Foster ou aqui no Brasil? Eu percebo, né, a diferença enorme entre as duas culturas, né? Anos atrás, 10, 15 anos atrás, nas primeiras, vamos dizer assim, viagens que eu fazia ao Brasil, a disparidade, né, a diferença era maior ainda. Eu acredito que isso tem diminuído. Eu acredito que tem melhorado muito. Uhum. Uma das um dos principais aspectos, né, de trabalho de arquitetura da Foster é pensar o edifício e o entorno, ou seja, a cidade, como uma coisa só. Não tem como separar as duas coisas, né? O edifício faz parte da cidade e a cidade faz parte do edifício. Então, a massa física do edifício é que forma o espaço vazio, que é o espaço urbano. Então, uma diferença enorme que eu vejo sempre e questiono muito, né, nos projetos atuais que eu tenho trabalhado no Brasil, é a questão de requerimentos do recuo frontal, por exemplo, né, porque está escrito no plano diretor, todo arquiteto é obrigado a recuar, vamos dizer assim, da rua. O que acontece nesse recuo? Essa é sempre a minha pergunta. E geralmente, antigamente, as pessoas colocavam cerca ou muro. Então, tem o recuo que foi pedido pela prefeitura, devido à segurança, coloca-se o muro. A hora que você coloca o muro, você mata ou reduz a segurança da rua, né? Menos olhos na rua, menos visibilidade. Morando aqui na Inglaterra, na Europa, você vê que os centros urbanos, você não tem isso daí, né? As lojas estão sempre voltadas para a rua, dando aquela atividade, dando aquela segurança, né, para quem utiliza a rua. Esse aspecto, então, há 15 anos, 10 anos atrás, quando eu fiz um projeto em São Paulo, na área do Brooklyn, nós propusemos isso daí para o cliente, ele aceitou, nós abrimos toda a... Qual projeto que foi? Nós chamamos dele de Brooklyn, porque foi assim que fica quase na esquina entre a Avenida Roberto Marinho e a Santo Amaro. E ele não foi construído. Oi? Não foi construído? Ainda não. Ainda não? Ainda não. A ideia é que ele será construído em breve, mas devido a questões, né, de investimentos, temos que aguardar um pouco.
mas é um dos melhores projetos que eu trabalhei. Ele é compacto e eu acredito que a escala do edifício não importa, mas a escala da intenção é o que importa. Então, nesse edifício, nós temos alguns parâmetros muitíssimos interessantes. Na orientação do edifício em relação ao sol, ele reduz, né, o sol que chega de manhã e principalmente o sol poente. Então, é um escritório de arquitetura, é um edifício de escritórios, é um projeto de escritórios em que você gasta menos energia para operar, para operação. Sombreamento externo, janelas que você pode controlar para ventilar e refrescar a parte interior sem ligar o ar-condicionado. Todas essas ideias, né, passivas, né, foram aplicadas nesse edifício. Mas a razão de trazer ele para essa conversa é porque foi feito há 10 anos atrás, e naquela época era muito raro ter um edifício com essas características que traziam a malha urbana para dentro. Então, naquela época, os únicos exemplos, né, que nós achávamos em São Paulo, ou no Brasil. Eu considero os melhores projetos do Brasil. É o exemplo do Copan, né, de Niemeyer, e o Conjunto Nacional, de Libeskind. O Conjunto Nacional, na minha opinião, é o melhor do mundo. Né? Tem a cidade continua dentro do embasamento, o embasamento é sempre ativo, tem um mix use, né, o uso misto muitíssimo rico, e isso dá muita segurança, dá muito prazer de andar por lá também. Sabe que eu ouvi uma vez, nos livros do Jeff Speck, que é um dos grandes autores de cidades caminháveis, diz, né, que tem diferentes indicadores de cidades caminháveis para indicar qual que é a cidade mais caminhável do mundo, mas em vários deles Roma é considerada a cidade mais caminhável do mundo, né? Aquela qualquer lugar que você ande é sempre gostoso de andar, né? Tá sempre no meio de tudo tem vida, aquela bagunça, né? Se fosse pensar para um arquiteto modernista, é uma zona, né? É um terror, nada perto, tudo é bagunçado, padrões, etc. E eu lembro quando uma das vezes que eu fui visitar Roma, eu ia também para Pompeia, e um amigo meu me comprou um livro contando a história de Pompeia e como é que são os prédios que tem lá, né? Ele falou, leia antes de você ir. Explica as casas, né? E aí você começa a ler como que há 2.500 anos os caras mais ricos de Roma, os romanos mais ricos, independente da cidade de Roma, né? Os do Império Romano mais ricos, nas suas casas, a frente era toda de fachada ativa, ele alugava para ganhar dinheiro. Então, era uma entradinha pequenininha, daí tinha um átrio lá no meio da casa, né? Então, uma casa enorme, é quase um palácio, mas lá na frente tem as lojas alugadas que ele já ganhava dinheiro. Né? Então, justamente essa ideia da fachada ativa, ela é absurdamente antiga. E é isso que permitiu a manutenção da vida nas cidades, né? Eu acredito que sim. Eu sempre trago potenciais clientes ou visitantes, né, do Brasil, visitando aqui alguns projetos, né, e onde tem essa característica. Todos gostam muito, mas eu ouço sempre a história, mas no Brasil não funciona. Eu acredito que o Conjunto Nacional é um exemplo. Copan é um exemplo, né, de que funciona, é seguro, aumenta o valor da propriedade. Todo mundo quer morar num lugar assim. Tem algum edifício que você construiu, ajudou a projetar na Europa, que possa servir de exemplo, que mostre essa moderno, né, que você participou, que mostre essa comunicação dele com a cidade? Então, além de Mazda, que tem tudo, né, que nós falamos, o uso misto, desenho para pessoas, pedestres, eu sugeriria também um edifício vizinho ao escritório da Foster, chama-se Albion Wharf. Eu não trabalhei nesse edifício, mas eu admiro muito quem fez, porque é um edifício de altíssimo padrão residencial. Tá? Ele é voltado para o rio, na beira do rio, então tem aquele valor enorme.
só que ele é elevado. Então, toda a parte do embasamento é aberta. E ali tem lojas. E você pode atravessar embaixo do edifício entre as lojas, né, o comércio, né? São lojas de cabeleireiro, ou padaria, ou a imobiliária, é uma galeria de arte, né? Tem tudo misturado, tem a academia de ginástica. Dentro desse... Então, a segurança, ela não é uma separação, vamos dizer assim, horizontal, é uma separação vertical. O público atravessa embaixo, o privado está em cima. E estando em cima tem uma visão melhor para o rio. Então, quem trabalha não precisa ter necessariamente a visão, né, para o rio. A outra coisa interessante é que não há cercas, né? Todo mundo rela no edifício, não tem problema algum porque é a fachada ativa que nós falamos. Um outro aspecto é a mistura de classes sociais. Um altíssimo padrão. E aqui em Londres, uma peculiaridade, né, é que a prefeitura dá um incentivo para os desenvolvedores a colocarem uma proporção de unidades dedicada para uma renda mais baixa. Não necessariamente uma renda popular, né? Então, comparativamente, não seria Minha Casa Minha Vida. Mas seria uma classe média, digamos, né? Seria uma mistura entre um rico e um classe média no Brasil. Eu acredito que sim, né? Ou até um pouquinho menos do que a classe média, né? Então, esse subsídio dado para o governo, ou seja, através de incentivos, né? Seria uma outorga, né? Talvez, permite que o investidor construa mais área, aumente a capacidade de construção e de venda, e, consequentemente, todo mundo ganha, certo? E você acaba não gerando um gueto de gente somente rica ou gente somente menos rica. Então, essa mistura social, econômica, na minha opinião, que faz Londres uma cidade bem rica, bem gostosa de morar. E quem trabalha nas residências pode morar no vizinho, então não tem aquela necessidade de viajar para trabalhar, se deslocar. Reduz potenciais riscos de tráfego, né? Então, morar e trabalhar em lugares pertos, né, é uma concepção muitíssimo importante, com uma variação, uma mistura de classes sociais. Sem dúvida. Edson, você comentou em um momento, né, do Copan, Conjunto Nacional, Niemeyer, né? A nossa primeira geração de arquitetos mundialmente, que marcaram mundialmente a arquitetura brasileira, eram urbanistas, né? Mais urbanismo, né? O que, de alguma maneira, estavam muito próximos do urbanismo, como Niemeyer projetou um monte de prédio, naturalmente, mas muito próximo de Lúcio Costa, Artigas. Nós, ano passado, tivemos uma tríade de grandes arquitetos falecidos, né? Jaime Lerner, Rui Ohtake, o Paulo Mendes da Rocha. Então, os grandes nomes da arquitetura brasileira de primeira e segunda geração, mesmo que não era 100% ou quase 100% urbanista, estava muito próximo do urbanismo. A gente pode até dizer que o grande destaque da nossa arquitetura foi o urbanismo. Como é que isso não mudou o pensamento urbanístico brasileiro? Porque, veja, nós estamos falando justamente que a tua principal diferença no pensar os prédios, né, os edifícios, sejam públicos ou privados, quando eu digo de uso público, é um museu, um instituto, uma universidade, né? Sim. Além de um prédio corporativo ou residencial. É a conexão de vida que eles têm com a cidade, é o pensamento duplo, como eles impactam a cidade, como a cidade impacta eles. E se nós tivermos urbanistas fortes aqui, por que a gente não consegue essa conexão? O que você acha que falta? Talvez um primeiro passo seria um diálogo maior entre o arquiteto trabalhando no edifício e a Secretaria de Planejamento Urbano, então a autoridade, né, que dá a aprovação, no sentido de olhar a lei de uma maneira um pouquinho mais holística, né? Não somente porque está escrito no livro, é assim que tem que ser, né? Na minha opinião, seria por que está escrito no livro, para começar. Qual foi a intenção original de quem escreveu
uma lei. E isso eu me refiro, por exemplo, ao recuo frontal, não? De alguma edificação que é seguida e a gente precisa seguir dessa maneira, senão não tem aprovação. Mas eu gostaria de entender, por exemplo, qual a razão original, né? Se a razão original é melhorar a qualidade de vida da rua, para evitar uma rua apertada, ok. Né? Então, da maneira de fazer isso. Mas a qualidade também vem com segurança. Se eu faço recuo e eu coloco a loja lá no fundo, talvez não funcione muito bem. Então, eu não coloco a loja, eu coloco a academia do edifício e coloco uma cerca. E aí começa a afetar a razão inicial em que o plano diretor, vamos dizer assim, foi escrito. Então, A densidade, você não acredita que aqui os nossos planos diretores, de maneira geral, são anti-densidade, eles não querem prédio, quase, né? Não sei. Eu vejo a densidade como algo interessante. É muito importante ter densidade, pessoas por quilômetro quadrado, morando e trabalhando. Mas também eu vejo que densidade não é necessariamente verticalização. Porque a verticalização requer um distanciamento entre um edifício e outro, certo? Então, desde que haja verticalização, mas o embasamento seja compacto e forme a rua, aí eu acredito que funciona. Quanto mais alto você mora, você acaba perdendo aquela interação com quem está na rua, certo? Então, há estudos, né, de uma pessoa que admiro muito, né, Jan Gehl, ele é urbanista, né, de Copenhague, ele faz um estudo até onde, em que andar, você começa a perder o contato visual com quem está lá embaixo, na rua. Então, se você mora além de 7 pavimentos, por exemplo, dá-se aquela impressão de que a pessoa está morando em um apartamento e ela está isolada do mundo. O que ele prega, e eu gosto muito da ideia, porque eu tenho morado muito na Europa, edificações até 7 pavimentos, 6 pavimentos, compactas. Você não tem a necessidade de ter um recuo lateral, né? São grudadas umas nas outras, né? Sim, e elas chegam bem perto, bem próximo da rua, formando aquela vida na rua, né? Então você está constantemente olhando, participando do que está acontecendo na rua. Consequentemente, a qualidade de quem anda na rua é muito maior. Você sempre tem janelas perto, são os olhos da rua. E como fazer isso numa cidade como São Paulo, ou mesmo Curitiba, que é onde você se formou? Os edifícios altos já existem. Quando a gente passa a fazer edifício baixo, mas já tem dezenas ou centenas ou milhares dos altos ao redor, e as pessoas vão querer daí morar nesses mais... Como combinar com os russos, como a gente brinca aqui no Brasil, né? Sim, sim. Uma coisa quando Barcelona foi feita, sim, 7 pavimentos, todos os edifícios grudados, né? Tudo grudadinho. Ou Paris, sim, ou Roma, ou Amsterdã, né? Amsterdã mais ainda, né? A maior parte 5 pavimentos, de vez em quando 7 pavimentos, e uma trepinha, né? Todos eles são fininhos, mas não parece porque é um grudado no outro. Tá fininho. Né? Eu fico imaginando que só dá escada ali, de tão fininho que eles são. É verdade. Mas eles faziam isso há séculos, porque também era feito de pedra, ou não só pedra, mas Amsterdã mais, né? Barcelona não tanto. Mas, enfim, era diferente. Como é que a gente muda isso numa cidade como São Paulo, Curitiba ou Fortaleza? E muda isso na cultura também do comprador, porque não basta daí o incorporador querer fazer. Porque o incorporador pensa assim, se as pessoas comprarem, beleza, eu vou fazer 6, 7. Mas as pessoas também querem comprar. Como é que fica a cidade? Antes tinha que ter recuo, agora vai ser tudo junto. Não é um desafio grande também? É um desafio enorme, né? E eu não tenho a resposta, né? Então, em comparação, né, com o que nós vemos aqui e vemos no Brasil, uma das distinções maiores, diferenças maiores são essas, né? Aqui a rua é muito mais ativa do que as ruas do Brasil. Então, no caso brasileiro, eu acredito que não é uma resposta só.
Não é ou faz tudo baixo ou faz tudo alto. Não, dá para misturar. E essa mistura, eu acredito, seja muito rica. No caso de Curitiba, por exemplo, recentemente, trabalhando com colegas, colaborando com projetos lá, eu tive a oportunidade, por exemplo, de ter um projeto, um estudo, em uma das vias, eu esqueci o nome, a via estrutural, certo, de Curitiba. Estrutural, isso. Que eu admiro muito, né? Vem da parte de adensamento na via de transporte público, né? Combinação perfeita. O único detalhe que eu sempre questionei é a questão da, como que chama? Plano massa, certo? Então, Como massa, que tem a cobertura, né? Tem a cobertura. Então, eu acredito que sim, a cobertura oferece a proteção para quem está andando, proteção da chuva, mas diminui a visibilidade dessa pessoa com as pessoas que estão morando em cima, por exemplo. Então, talvez aumenta um pouco a sensação de desconforto de segurança, né? Mas isso à parte, uma das algo intrigante era que o arquiteto pode construir, né, nesse embasamento até o primeiro ou segundo pavimento, chegando à rua, e o resto tem que ter o recuo. Uma questão que eu levantaria: por que não poderíamos colocar mais apartamentos voltados perto da rua, até, vamos dizer, 4 pavimentos, e depois faça o recuo e sobe os edifícios mais altos, né? Então, essa, por exemplo, né, é uma maneira de criar uma mistura entre quem quer morar mais baixo e quem quer morar mais alto, né? Então, não precisa ser só um ou só outro, né? Mas eu estou sonhando, né? Uma ideia, né? O que eu quero dizer é que uma mistura, né, é boa, desde que nós temos uma visão, um objetivo, que é melhorar a qualidade da vida urbana, certo? Sem criar algo que ninguém queira comprar. Todo mundo quer comprar, morar num lugar seguro, né? Seguro. Eu acho que é isso que nós queremos. Um desafio no Brasil, talvez maior do que na Europa, é o imperativo do custo, né? Todo projeto tem imperativo do custo, porque mesmo em Dubai ninguém quer pagar se pode economizar, né? Mas eles querem algo mais grandioso, porque naturalmente o dinheiro é menos escasso. Então sempre existe um olhar para custo, mas no Brasil existe uma limitação real do tamanho da capacidade das pessoas comprarem. Então, como é o desafio de fazer uma arquitetura inteligente, moderna? Quando eu digo moderna, não é no conceito modernismo, né? É contemporânea, dentro do que nós estamos conversando agora, em que há uma menor renda. Eu acredito que inicia-se no primeiro dia do trabalho do arquiteto, ou inicia-se também na maneira de pensar do investidor, do cliente, em relação a criar um processo interativo e criar um design integrado. Então, necessariamente essa devoção, né, de todos com o projeto, da parte do cliente, da parte da arquitetura e a engenharia, né? Se você tem uma equipe integrada, você consegue criar um projeto muito mais redondo. Algo que sempre foi imperativo em todos os projetos que eu trabalhei aqui é a questão de custo que você mencionou, em que não engenharia de custo, o consultor de custo sempre estava presente em todas as conversas desde o início do projeto. A consultoria de custo, que eu quero dizer, não é o orçamentista, né, da construtora, que precisa de ter todas as planilhas prontas, né, especificações, áreas e quantidades e para ele colocar os números. Não é isso, porque isso nunca vai estar pronto no início. A consultoria de custo que eu menciono é uma consultoria que sabe mais ou menos quanto que vai custar. Qual o tipo de investimento que o senhor quer, né? Qual o padrão, né, de investimento. Alguém que já tem experiência nas diferentes tecnologias. Sim. Eu digo que não é só tecnologia, mas também materiais, né? Sim. Design. E, bom, se eu caminhar por esse tipo de solução com uma viga toda retorcida, de diamante, carbono, vai saindo o custo, né? Estou aqui é mais ou menos isso, né? É uma pessoa que consegue ter a visão dos materiais, dos estilos arquitetônicos,
para contribuir desde o início da busca da solução, é isso? Sim, eu acredito que sim. E a missão principal dele é alinhar as aspirações do cliente com as aspirações da equipe de projeto, porque se não estão alinhadas, esse é o problema, porque daí gera retrabalho no futuro, certo? Então, o cliente geralmente fala, eu quero algo com que eu possa pagar, esse é o dinheiro que eu posso pagar, mas daí ele quer algo que as visões dele de produto final, ele não consegue pagar. Mas quem é o arquiteto para falar que não vai funcionar? Então, a arquitetura continua o projeto. Só que daí, quando chega no ponto de fazer o orçamento, não bate a E daí visão começa a entrar. com o bolso. Então, esse tipo de integração, né? O design integrado é algo fundamental. Um outro aspecto seria a consultoria, por exemplo, de meio ambiente. Meio ambiente, que eu digo, não somente do ar-condicionado, né? Ou de iluminotécnico, né? São coisas separadas. Alguém, né? Uma equipe que tem a visão holística também, assim como o arquiteto deve ter, sobre questões ambientais, né? Qual a melhor maneira de se orientar um edifício para aquela região, ou para utilizar a movimentação do ar, né? O vento ou não, para economizar, né? Não somente geração de energia, mas a redução da demanda, né? Então, na minha opinião, a questão de custo é importantíssimo a gente enxergar a operação do edifício e desenhar de uma maneira, eu chamo de arquitetura passiva, ou design passivo, né? Medidas passivas de arquitetura. Então, isso aí reduz, tem a possibilidade de reduzir o custo de investimento inicial, né? O CAPEX, e a operação também, o OPEX, né? Principalmente a operação olhando o tempo, né? Ter o retorno ao longo da vida do edifício. Então, esses consultores, né, todos juntos, a gente consegue fazer alguma coisa bem integrada. Então, isso seria o primeiro passo para a redução de custos reais de um edifício e aumento do valor agregado dele, né? Não somente de valor de venda, naquele ponto, naquele momento da venda, mas o global, né? Desde construção até operação. Uma coisa também que eu queria entender, o tempo inteiro chegou no Brasil finalmente, mas no mundo já é discutido há mais tempo, a cidade de 15 minutos. Paris está numa cruzada, né, pela prefeita de Paris, pela cidade de 15 minutos, modelando e cidade, transporte, etc. Todo mundo fala do problema de mobilidade, do problema dos carros, e aí tem os diferentes conceitos, verticalização, densidade, metrô, várias discussões que envolvem urbanismo e arquitetura propriamente dita. Ninguém tem um consenso ainda, né? Talvez nós não tenhamos, e temos que experimentar justamente também. Mas você, na tua visão, pela experiência vivida, para as nossas cidades, né? Não estou falando para Mazda, né? Não é uma cidade nova concebida do zero. Ou seja, como na cultura urbana, talvez, aí do que o Lerner comentava, né? Como é que a gente consegue fazer, dentro da escassez e de cidades já construídas, também não fazer como o Corbusier e poder derrubar metade de Paris para reabrir ruas e mudar completamente a cidade, né? Não existe como fazer isso. É real a cidade de 15 minutos para uma realidade latino-americana ou brasileira? Ou talvez a gente tenha que ser um pouco mais comedido e pensar em 10 minutos? Ou talvez alguns pedaços nós possamos conseguir fazer isso? Pode dar alguns vislumbres para nós? Primeiro, se essa ideia, se ela faz sentido no Brasil, e alguns caminhos que os arquitetos e incorporadores podem pensar de como contribuir para ela? Eu acredito que faz sentido completamente, não? Porque eu acho que morar e trabalhar em um lugar próximo, em que você gasta menos tempo de percurso, isso é bom para todo mundo, certo? É bom para o trabalhador, é bom para o empregador, é bom para a família do trabalhador, né? Porque está mais próximo.
E, bom, para o meio ambiente, porque vai ter menos transporte envolvido. E essa cidade compacta, esse bairro compacto que oferece esse uso misto, viver, trabalhar, lazer, ela é muito mais ativa, é muito mais dinâmica. Então, pouco a pouco, essa inserção de densidade, de uso misto, de relacionamento entre transporte público e a densidade, né, como no caso de Curitiba, que nós conversamos, pouco a pouco isso começa a gerar uma cidade muito mais agradável, com muito menos, uma pegada de carbono muito menor. Eu acho que Curitiba é um exemplo muitíssimo interessante, certo? E Lerner colocou lá um planejamento bem forte, que isso, a equipe dele, certo? Uhum. Que nós temos até hoje, e realmente funciona, é uma cidade muito, muito, muito interessante. Eu gostaria muito de morar em Curitiba. São Paulo também tem lugares assim, né? Só que São Paulo é muito mais espalhada. Então, tem uma escala de dificuldades muito, muito maiores, né? Complicadas. Mas, olhando em cada micro cidades policêntricas, certo? São Paulo também tem uma oportunidade enorme, né, de revitalizar o centro de São Paulo e vários bairros. E daí criar aquela interligação entre esses núcleos com eixos de transporte público, né, que Curitiba tem, por exemplo. Eu acho que é uma necessidade olharmos a cidade desta maneira para que a gente consiga ter uma oportunidade melhor de crescimento, porque a população cresce, a população sempre vai crescer, nós sabemos disso. Então, é hora de fazer esse pensamento, né? Então, a cidade de Maringá, por exemplo, da onde eu sou, da onde eu venho, tem a intenção de revisar ou fazer um master plan da cidade, certo? Então, a cidade cresceu, eles não querem mais crescer sem uma organização, eles querem agora colocar algumas regrinhas, né, para evitar esse espalhamento descontrolado, né? Evitar que o espalhamento descontrolado aumente ainda mais. Então, nunca é tarde para fazer um pensamento nesse sentido. Então, eu acredito que é necessário, sim, todas as cidades têm que fazer isso, não? Me explique como que alguém trabalha há 25 anos num dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, altamente renovado, com ícones arquitetônicos, tendo planejado um instituto da primeira cidade sustentável do mundo, decide sair desse escritório e começar um projeto como o Urban Airport. E o que é esse grande projeto? Seria a hora, né, de sair, começar algo e tentar aplicar tudo que eu aprendi de uma maneira um pouquinho mais voltada ao Brasil. E então esse é um braço meu, né, parte do meu trabalho com a Bridge Arquitetura, né? Então a Bridge a gente trabalha tentando conectar as pessoas, por isso o nome Bridge. Bridge. E aqui eu trabalho com ex-colegas meus do escritório que também tiveram a mesma ideia e saíram, mas montaram um escritório inicialmente chamado 6 Miles Across London. Se você pegar as letras iniciais, viram SMALL, 6 Miles Across London Limited. E o fundador desse escritório, né, Ricky Sandu, que trabalhou comigo, fazia essa viagem de Londres, da casa dele até o escritório, 6 Miles, e passava pelo centro de Londres e nunca respirava toda essa poluição. Então, ele quis fazer algo melhor. Com isso, ele montou a SMALL. Dentro da SMALL, ele criou, então, um dos projetos, chama-se Urban Airport, que é o aeroporto mais compacto, o menor aeroporto do mundo, segundo ele. Tendo trabalhado nos maiores do mundo, né, Doha e Hong Kong, ele quis fazer o menor do mundo. E a ideia de que todo mundo está tendo uma corrida enorme com os táxis aéreos, certo? Com o eVTOL. eVTOL, que significa Electric Vertical
and Takeoff and Landing Vehicles, né? O eVTOL, que é um helicóptero, só que o helicóptero não é o I, ele é de gasolina. O I é elétrico. Essa corrida está sendo focada demais no veículo em si. Pouca gente está fazendo o trabalho da infraestrutura. Antes de você levantar voo, você tem que saber onde é que você vai aterrissar, certo? Então, essa é a nossa missão, né? Trabalhar nesse aeroporto que vai servir para esses táxis aéreos. Então, uma pequena inovação, né, no transporte urbano, mas também pode ser utilizado para transporte de cargos, utilizando drones. Então, essa dualidade e a compactabilidade do empreendimento faz com que nós poderíamos colocar o Urban Airport numa praça, no centro de uma cidade, ou na cobertura de edifícios, né, já existentes, ou até flutuar, né, em lagos ou no mar, né, ou colocar em lugares onde houve algum desastre ecológico, algum desastre, né, um tsunami, por exemplo, e o aeroporto local foi interditado. Então, eles perderam aquele contato com a rodovia, com o ar. Então, essa é a ideia principal. O Urban Airport, ele é compacto, ele é transportável, deployable, e você consegue montar ele rapidamente em lugares que não tem a infraestrutura. Então, você tem esse pulo, né, através do processo. E daí, o lugar que necessita já estar conectado com o ar. Então, seja por táxis aéreos e drones também, né? Então, esse é o projeto, e o primeiro dele, o protótipo, nós iniciamos a obra no dia 31 de janeiro, algumas semanas atrás. Isso vou ter para trás. É o protótipo, né? Então, estamos aprendendo bastante com os erros nossos, mas a estrutura metálica já está sendo formada, e o evento, né, vai ser feito no meio de abril. E é um evento de 3 semanas em que nós vamos demonstrar, né, a capacidade de operação, tanto terrestre como aérea do empreendimento. Ele tem uma circunferência de aproximadamente 45 metros de diâmetro. No centro dele, nós temos uma plataforma de 17 metros. Essa plataforma, então, vira um donut. Essa plataforma é um elevador. eVTOL vai aterrissar quando a plataforma estiver alta. Ele desce e ele é transportado, então, para o hangar e também para a parte de passageiros, né? Certo? Então, os passageiros, tem a área de passageiros, então é o lounge dos passageiros, a parte de segurança. Tem a parte de controle, comando e controle. Tem uma área também de demonstração, né, chamamos de DEMS, que é o Disaster e Emergency Management System. Tem a parte do hangar, que é para manutenção e recagem, né, das baterias. E tem a parte logística também. Então, devido ao fato de ser uma demonstração, nós procuramos fazer tudo num lugar só. Então, ele ficou grande, né? Ele ficou maior do que o projeto original, o conceito original, que era muito mais compacto. Mas essa é a ideia. Ele pode ser reduzido e ele pode ser aumentado também. Então, tem uma flexibilidade enorme de áreas de conexões. Mas o principal é compacto. Foi por isso que tem a plataforma central, em que a aeronave posa, né, na cobertura. Se a aeronave posa do lado, que é o nosso heliporto, vamos dizer assim, tradicional, você tem que ter aquela distância de segurança. Então, você precisa de mais terreno. Então, a ideia é como fazer o aeroporto mais compacto. Usa verticalidade, né? Essa é o conceito, né, original. Já patentearam, inclusive, né? Está patenteado, sim. Eu gostaria de terminar perguntando para você, de maneira simples, embora o simples às vezes é justamente o difícil, né? O que é uma boa arquitetura? É complicado. Talvez a boa arquitetura é aquela que foi construída. É importantíssimo, né, construir, mas também é importantíssimo
aprender com os erros, né? A gente nunca acerta, a gente sempre erra, mas é importante a gente ir aprendendo e sempre fazer o melhor no próximo projeto, no próximo empreendimento. Eu acho que a intenção é fundamental, a boa intenção, né? Seja da arquitetura, seja do cliente, seja do usuário. Não adianta fazer um prédio super, super, super eficiente se o usuário não está nem aí com essa eficiência e gasta a água ou a energia, por exemplo. Então, é importante que todos tenham a mesma intenção boa. A boa arquitetura, eu acredito que conta uma boa história, né? Que ela tem um significado, certo? E significa alguma coisa para cada um que usa, para quem desenhou, para quem participou. Então, essa conexão mais sentimental agrega valor, né? Todo mundo quer morar num lugar que gosta, certo? Então, todo mundo ganha. Eu acho que a boa arquitetura é aquela que agrega valores reais, sustentáveis, para mais pessoas, não somente para o investidor que pagou, não somente para a pessoa que comprou, está morando, mas para as pessoas que moram ao redor também. Então, se todo mundo ganhar um pouquinho, né, todo mundo se satisfaz, todo mundo se sente melhor, a gente tem maior grau de felicidade, vamos dizer assim, que ultimamente, né, ultimately, né, em conclusão, seria o nosso alvo, certo? O aim. E até o meio ambiente também ganha, porque tem menos geração de gases, né, de efeito estufa e assim vai. Ela é capaz de deixar as pessoas felizes. Isso, no fundo é isso, né? Então tem gente, lembra, né, eu não sei se era Le Corbusier, o movimento modernista, falava importante fazer mais com menos. Talvez nós poderíamos fazer mais com menos para mais pessoas, né? E por um tempo maior, mais longo, né? Então talvez, e lá no final, com tudo isso daí a gente gera cultura, né? Gera a sensação de pertencimento e felicidade, como você falou, né? Talvez essa é uma boa arquitetura, né? Não é simples de falar em poucas palavras, mas em teoria, né? Isso aí que a gente quer sempre alcançar, certo? Edson, foi um enorme prazer, tenho certeza que as pessoas gostaram muito. E a gente vê e sente alguma coisa diferente. A boa arquitetura permite isso, né? Uhum. Obrigado. Espero que você venha mais vezes ao Brasil. Foi um prazer participar desse último projeto que você contribuiu também em Curitiba. Foi assim uma experiência muito bacana. E todo mundo que assistiu, curta esse vídeo, transmita aos amigos, se inscreva no canal. Fique ligado aí nas novidades da Brain. Vamos também colocar o link para algumas das obras arquitetônicas que ele comentou, para que vocês possam ter um pouco mais de informação. Edson, um grande prazer. Fique bem. Muito obrigado, Fábio.